Uou! Tá começando mais um PQI porque invisto em uma ação, uma tese, papo retíssimo. E, bom, o programa de hoje vai ser bem especial, na realidade, porque nós estamos fazendo um belíssimo combo de fast food aqui, que vem o lanche, batata e a coca, porque esse episódio ele deriva, né, do nosso último episódio do Stock Pickers da semana passada. Para quem acompanhou, vai entender o que eu estou falando. Mas antes da gente dizer um pouquinho sobre o papel, né, sobre a Sabesp, que é a empresa que a gente vai falar hoje, com uma pessoa que manja muito do assunto, vamos antes para o recadinho do Thiago Reis. Então, roda a vinheta. Assinei a união histórica que junta a Suno, que você conhece, com o Stock Pickers. O motivo? O cenário mudou completamente no Brasil. E ficar parado não é mais uma opção. Então eu estou aqui para te oferecer uma imersão exclusiva e gratuita. Quer participar dessa jornada histórica em que a gente vai falar um pouco mais dos detalhes que fizeram a gente performar melhor que os índices de mercado desde 2017? Se inscreva de maneira gratuita e imediatamente. Até lá. Bom, eu parto do pressuposto que se você acompanha qualquer programa do Stock Pickers e obviamente está aqui no PQE é porque você tem algum interesse em relação a investimentos, finanças, enfim, está preocupado com essa questão e como diria minha mãe, né, de graça tem injeção na testa. Então se você está com uma imersão aí do Thiago Reis, parceria da Suno com o Stock Pickers, não faz sentido você não se inscrever, então se inscreve aí. Link estará aqui na descrição do programa para você que está ouvindo no podcast. Também tem aí o linkzinho para você acessar. Fechou? Bom, vamos voltar para o episódio de hoje. Então a gente vai falar de Sabesp, porque no último episódio nós recebemos o André Lyon da Ibiúna como um dos nossos convidados, ele que é o gestor responsável ali pela parte de ações da Ibiúna, que é uma casa super tradicional de investimentos aqui no Brasil. E durante o programa nós tivemos uma intervenção internacional, porque o Bernard, que é analista lá, ele estava de férias na Europa, estava viajando, estava fora do país, mas ele mesmo assim acompanhou o programa e fez uma correção em relação ao valuation da empresa que estava sendo colocada ali na mesa pelo Lyon. E aí a gente achou essa interação muito legal, jogamos ao vivaço para não ter chance do Bernard escapar da gente, que a gente faria o programa juntos e cá estamos. Então, antes de mais nada e antes de falar de Sabesp, Bernard, quem é você no mercado em 30 segundos? Sou o Bernard Hochmann, eu olho o setor, vamos lá, de regulados, né? Elétrica, saneamento, telecom, infraestrutura, rodovias, desde 2007 e estou na Ibiúna desde 2011. Trabalho na equipe do André Lyon como cobrindo essa parte. Ibiúna é uma casa hoje com 30 bilhões de reais sob gestão. A gente tem fundo macro, fundo de renda variável, fundo de crédito, todos eles disponíveis para investir nas principais plataformas. Bastante coisa, muito legal. E, Bernard, vamos então falar um pouquinho sobre o papel de hoje, né? Regulados. Um negócio complicado de cobrir, né? E aí, quando a gente fala de Sabesp em específico, tem essa parte inicial do PQI que a gente sempre faz, que a gente acha importante, que é Quem que é Sabesp? Como que ela ganha dinheiro? Apesar de ser uma pergunta simples, é uma pergunta muito boa. Então, acho que a coisa mais importante é o seguinte: quem é a Sabesp? A Sabesp é a companhia de saneamento básico do estado de São Paulo. Né? O que ela faz? Ela presta serviço de saneamento que entrega água e esgoto para os municípios em que ela atende. E a gente, do mesmo jeito que a gente paga uma tarifa de energia elétrica quando chega à nossa casa, a gente também tem que pagar uma tarifa de água e de esgoto para a Sabesp. A Sabesp hoje atende 375 municípios dos 640 que tem em São Paulo, ou seja, ela tem uma grande amplitude. Ela atende mais ou menos, hoje ela atende 27 milhões de pessoas, 60% da população do estado.
e ela também é prestadora de serviço da capital. Como é que ela ganha dinheiro, né? Na verdade, ela não define qual é o preço que você vai pagar pela água e pelo esgoto. Quem define é o regulador, por isso que a empresa é regulada. E aí que está o grande negócio, né? O que o regulador faz? Como é que ele define a tarifa, né? A tarifa que a empresa pode cobrar para você. Então, onde eu fiz a intervenção com o Lyon no episódio anterior de vocês, foi nesse ponto. Então, de 4 em 4 anos, eu vou fazer uma explicação, acho que da maneira mais simples. De 4 em 4 anos, o regulador, que aqui em São Paulo é a Arcesp, Agência Regulatória de Saneamento do Estado de São Paulo, Arcesp, ela vai olhar para a Sabesp e vai avaliar o quanto que a Sabesp tem de ativos nessas regiões. O que são os ativos? Os canos, as estações de tratamento. Quando vocês passam, acho que perto de Interlagos, tem uma grande estação lá, quer dizer, tudo que a Sabesp investiu tangível, eles avaliam quanto vale. Então, na última revisão tarifária, eles disseram o seguinte: Sabesp, tudo isso que você tem vale 56 bilhões de reais. E esses 56 bilhões de reais, 56 bilhões de reais tem que ser remunerados. Certo? Você fez um investimento, você tem que ser remunerado. Então, eles falam, a remuneração vai ser feita a uma determinada taxa. E a partir daí, eles constroem uma empresa de referência, quer dizer, o que seria uma Sabesp ótima? Então, ele tem que ser remunerado por esses 56 bilhões de reais. Então, ele tem que receber isso de dinheiro. Ele vai ter isso de custo, ele vai ter isso de perdas. A água passa pelo cano, ela se perde, ele vai ter isso de eficiência. Feita toda essa análise, ótimo, Sabesp, a tarifa que você tem que cobrar das pessoas é X. E a Sabesp cobra isso das pessoas, ela tenta ser mais eficiente do que o regulador propôs, e aí ela ganha essa margem para ela. Então, é assim que funciona, simples assim. Quer dizer, simples assim, né? De uma maneira fácil para explicar para vocês, é isso. Então, você tem que incentivar a empresa de saneamento a fazer uns investimentos, você considera esses investimentos nessa base de ativo, no próximo ciclo, que vai ser em 2025, se eu não me engano, ele vai olhar e falar assim, Sabesp, a gente começou com 56 bi, passaram-se 4 anos, qual é o novo valor? Ok? Esse novo valor, você de novo aplica uma taxa, você tem que ser remunerado, você tem que receber um dinheiro por isso, essa é a nova tarifa de água, essa é a nova tarifa de esgoto, segue o jogo. Perfeito, e a sua explicação, além de muito clara, já meio que deu um gostinho do que é a tese da Ibiúna hoje em relação à Sabesp, né? Porque você explicou de uma forma bem didática, acho que essa parte de ganho de eficiência, né? Então, quando a Sabesp ela diminui essas perdas, ela ganha eficiência, isso é revertido para a margem, né? Então, assim, ela acaba ganhando mais dinheiro com isso, porque o regulador estipulou ali para ela uma eficiência, né? E o que ela gerar a mais disso é dela. E ganho de eficiência para uma empresa que é regulada e que não é privada, pode estar atrelada à privatização, né? Acho que isso tem um pouco a ver com a tese de vocês aí na Ibiúna, não tem? Acho que eu posso dar um passo atrás. Na verdade, assim, a gente olha a Sabesp, olha a Sabesp desde que eu comecei, e desde 2011 aqui na Ibiúna a gente teve diversas posições, né? Então, até assim, o programa é Por que Invisto, na verdade é por que investi, por que deixei de investir, porque um dia estava short, porque um dia eu fiquei long. A Sabesp, acho que ela faz jus, né? Então, qual é a situação, né? Assim, hoje é uma empresa estatal. Uma empresa estatal, ela tem objetivos coerentes com o plano de governo de um determinado governador.
Então vamos dar como exemplo a época da crise hídrica. Vocês lembram lá em 2014, 15, tinha gente tentando comprar galão de água para deixar em casa, vendo se podia fazer, como é que conseguia captar água. A gente teve um problema grave, que os reservatórios atingiram volumes baixíssimos, e a Sabesp teve que correr atrás e fazer investimento, e assim, política pública, não tem essa. Você precisa entregar água e esgoto para as pessoas. A gente teve um ciclo de racionamento, a gente teve quem gastava mais teve que pagar mais, quem economizava recebia um desconto, foi feita toda uma estratégia ali. E aí, como isso impacta o preço da ação? Então, vamos voltar, né? Eu falei para vocês que tem a base de ativos. Uma empresa excelente, ela normalmente negocia, o valor dela negocia mais do que a base de ativos. Entenderam? Então, o que é o valor de uma empresa? Né? É o valor de mercado mais a dívida líquida. Isso é quanto vale uma empresa. Esse bolo, ele normalmente vale mais do que a base de ativo. Por quê? Porque a empresa consegue rentabilizar muito mais o quanto que o regulador exigiu dela. Tá? No caso da Sabesp estatal, e aí nesse período da crise hídrica, ela não conseguiu fazer isso. Na verdade, ela gastou assim muito mais. Então, esse número, né, valor da empresa sobre base de ativos, chegou a bater meio, 0,5. Só para vocês terem uma ideia, uma das melhores empresas de energia elétrica, de distribuição, que é basicamente, vamos fingir, a mesma coisa, né? Tem uma base de ativo lá, que são os fios elétricos, os postes, tudo. Uma das melhores empresas já chegaram a tradear 1,5, 1,7. São excelentes. Elas são privadas, têm super management, elas sabem lidar com todos os percalços. Então, obviamente, elas conseguem rentabilizar a empresa muito mais do que a base de ativos. No caso da Sabesp, não foi isso que aconteceu. Então, esse é o valor. Chegou a bater 0,5. E aí, o que acontece ainda mais com uma empresa pública? E assim, eu quero deixar bem claro, a Sabesp, sendo pública, ela é uma empresa séria. Ela não existe, usando um jargão, bagunça lá. É uma empresa séria, que faz investimentos sérios. A gente saiu da crise hídrica bem. São Paulo se livrou desse problema. A gente tem hoje maneiras de usar os reservatórios que a gente não tinha antes de 2014, tudo graças aos investimentos. Mas chegou a época da revisão tarifária, você tem que bater no regulador e falar, amigo, considere os investimentos que eu fiz na minha base de ativos, me rentabilize, por favor. E mostrar, contratar laudos, mostrar o quanto você gastou, que faz sentido o que você gastou. E o regulador, ele tem que dar o aval e falar, considera. Quando ele não considera todo esse valor, a gente chama isso de glosa. Significa, a Sabesp investiu 10 bilhões e o regulador só considerou 7. Você teve uma glosa de 3. 3 bilhões de reais que a Sabesp supostamente investiu não foram considerados. Uma empresa privada, quando ela se depara com esse cenário, normalmente a expertise tende a fazer com que esse tipo de evento seja menor. Mais uma vez, abrindo parênteses, a Sabesp é uma empresa muito séria, ela conseguiu mitigar muito disso, tá? Só que, de novo, é uma empresa estatal, existem interesses diferentes do interesse privado. Então, quando a gente se aproxima de épocas de eleição, e principalmente agora, você começa a ter a perspectiva desse tipo de empresa virar uma empresa privada. E por que eu falo principalmente agora? Acho que tem alguns pontos. O primeiro ponto é que na gestão anterior já começou um estudo de não mudança de controle, mas até compartilhamento de controle
público-privado da Sabesp. Então, o que hoje a gente tem na mão? A Sabesp hoje, até que eu trouxe uma colinha, mas assim, a Sabesp hoje, ela é 50,26% do Estado, ok? Então, o Estado controla. O que os deputados estaduais já aprovaram? Eles aprovaram a criação de uma holding. E essa holding, ela vai ter 50% da Sabesp. Essa holding vai continuar controlando a Sabesp. Mas em cima dessa holding, o Estado vai ter 50% e algum sócio privado vai ter os outros 50%. Então, o Estado diluiu a sua participação para a Sabesp em 25%, certo? E trouxe um cara que vai ter os outros 25%. Mas o Estado continua controlando, porque ele é controlador da holding que controla a Sabesp. Isso já é um grande passo. Você traz uma gestão profissional para dentro da empresa. Isso já está na mão. Só fazer. Um segundo passo, e aí seria a cereja do bolo, é realmente privatizar mesmo, o Estado se diluir na Sabesp, ele ter menos controle ou até sair completamente, e você entrar ou com vários sócios ou um sócio que conhece do business. Então, essa é a primeira etapa. A segunda, então isso já está pronto. A segunda etapa foi aprovado recentemente, no âmbito federal, o Marco Geral do Saneamento. Algo que estava sendo brigado já há muito tempo e foi aprovado. E o que diz? Ele tenta, de uma maneira mais preto no branco, definir as regras do setor para o Brasil. Então, ele deixa um conforto jurídico melhor para um sócio privado entrar. Não sei se vocês viram, logo depois que isso foi aprovado, você teve leilão da SEDAI no Rio de Janeiro, você teve leilões em que a Equatorial entrou em outras empresas de saneamento, quer dizer, você trouxe o investidor privado para dentro, onde um órgão federal fiscaliza isso tudo que está acontecendo, que é a ANA, Agência Nacional de Águas. Quer dizer, eles fiscalizam, eles têm esse poder de tentar trazer clareza para o setor. Ainda é algo, eu diria que é um degrau ainda abaixo do setor elétrico, porque o setor elétrico hoje, ele tem um agente regulador que fica em Brasília, que é a ANEEL. Então, todas as distribuidoras, quando tem as revisões tarifárias, eles falam com a mesma pessoa, a ANEEL. Então, e no caso do saneamento, ainda você tem agências reguladoras estaduais. Então, no Paraná é uma, em São Paulo é outra, em Minas é outra. Então, a interação não são com as mesmas pessoas, são outras, é outra agenda regulatória, é outra maneira de olhar, enquanto que no setor elétrico isso já foi feito, e muito bem feito, por sinal. Então, eu acho que tudo caminha para isso acontecer. E acho que o terceiro ponto é você ter um governador liberal que priorizaria essa agenda. Então, vamos tentar unir o útil ao agradável? Quando eu interferi o André Leon na live, vocês estavam discutindo esse valor, né? Valor da empresa sobre a base de ativos. Como é que era a métrica? Evento RAB, né? Evento RAB. Então, o Paulo falou 0,65, a gente falou 0,75. Na verdade, o EV da empresa, né, o valor da empresa é dado. É a dívida líquida mais o valor que está no mercado. O problema é a base de ativos. Cada casa, cada analista tem um jeito de olhar. A gente sabe quanto a Sabesp investiu, a gente sabe quanto ela pretende investir. O que eu não sei, o quanto que o regulador vai fazer de glosa, aquilo que eu expliquei, o quanto que ele vai considerar. O que eu também não sei se a Sabesp vai fazer todo o investimento proposto. Então, eu te diria que essa base de ativo está variando entre 68 bi a 70 e poucos bi, entendeu? E aí dá essa diferença de número. Mas tudo bem, que seja 0,65 ou 0,75, o que todo mundo tem que concordar é que se você começa um processo de privatização,
você começa a migrar esse valor para mais perto de pelo menos uma vez, entende? Porque um outro sócio que entraria, ele conseguiria tornar a empresa mais eficiente, que na mão dele valeria até mais de uma vez. Então, a gente esperando um ambiente competitivo, você poderia chegar a próximo de uma vez. Então, se a empresa, os seus R$ 40, se eu não me engano, você pode, os 45, sei lá, você pode chegar até 90, se você quiser, fazendo determinadas contas. Então, assim, muita gente fala, tem 100% para subir. E aí eu coloco um pouco, assim, não quero botar água no chope, tá? Mas se a gente voltar 4 anos atrás, a gente teve a mesma discussão com CEMIG e Copasa em Minas. O Zema, do Partido Novo, ganhou. E assim, logo depois das eleições, foi um oba-oba generalizado. E não deu. Assim, a Assembleia Legislativa lá é um complicômetro. Ali também tem um outro problema, porque você precisa fazer um plebiscito e a população precisa dar o aval para privatizar essas empresas. Então, assim, é mais complicado. Mas no mercado, as coisas tendem, às vezes, a precificar rápido e a realidade chega rápido também. Então, tem que tomar um pouco de cuidado na velocidade que isso pode acontecer. Vou dar 2 exemplos, tá? O primeiro é CESP. Né? A CESP demorou muito tempo para ser privatizada. Assim, eu acho que quando eu entrei em 2007 se falava nisso. As gestões em São Paulo sempre foram, vamos dizer, PSDB, que se dizia privatizador, e se demorou muito, muito para você realmente ter a privatização, que aconteceu só há 4 anos atrás. Entende? Vamos para o caso da Eletrobras. A Eletrobras começou a ser discutido na época que o Temer assumiu. Então você teve a Dilma saindo, o Temer assumindo, e aí começa todo o processo que ainda não terminou. A gente teve agora a aprovação do TCU para começar. Então, assim, são 4, 6 anos. Tá? Então, uma notícia boa. O da Sabesp já começou também. Não é que precisa começar. E uma outra notícia boa. Não está precificado que a coisa a coisa não está no preço. Então, você tem aí um intervalo para ganhar. Mas precisa tomar cuidado com o risco-retorno. Então, hoje, assim, a Ibiúna tem uma posição, não é uma posição grande, e é uma posição exatamente para esse momento. A gente acredita que tem muita coisa que não está precificada. Você tem eleições aqui no estado de São Paulo indefinidas, você não começou campanha, então, logicamente, alguns candidatos que são desconhecidos, por exemplo, o Tarcísio, ele é desconhecido. Ele vai se tornar conhecido. O Haddad já é conhecido. Então, você vai ter uma captura de votos para ele e isso traz news flow positivo para uma potencial privatização. Agora, ela vai acontecer no dia seguinte que ele assumir? Sim, a gente tem que ser realista. Acredito que não. Então, esse é o cuidado que tem que se tomar ao montar essa posição. A gente hoje, na Ibiúna, por exemplo, a gente tem posições que não são tão binárias assim, que a gente vê, vamos lá, um menor retorno, mas até um risco menor também. Eu posso citar Ômega, Geração, ou a própria CESP, que virou Auren, o Leon falou, né, no podcast passado. No setor elétrico, a gente acredita que, assim, tem tem potencial de valorização menor? Tem. Mas ela é mais administrável, né? Só eu falar com a empresa, entender o que ela está fazendo, aquele trabalhinho que o analista normalmente faz. Aqui eu tenho uma variável que eu não controlo. Eu não controlo o que a população vai decidir, eu não controlo o que a Câmara dos Vereadores, os deputados estaduais vão fazer, eu não controlo o tempo que vai demorar, então tem que tomar cuidado na velocidade. E outra, né, assim, todo mundo sabe que se o Tarcísio ganhar ou for para o segundo turno,
potencial de valorização da Sabesp é grande. Não é uma novidade para as pessoas, entendeu? Então, eu acho que são os pontos que tem que tomar cuidado. Agora, acho que é isso, assim. E aí você enfrenta em 2025, se eu não me engano, uma nova revisão tarifária, todo esse percalço de discussão de eficiência, de discussão de margem, de discussão de base de ativo, que é inerente de um business regulado que vai acontecer. Então é isso, assim. Se eu tentei ser, sei lá, Não, um pouco mais... foi bem claro. Aliás, antes da gente continuar aqui para as considerações finais, só um disclaimer que é muito importante para nossa queridíssima e amada audiência, tá? O Stock Pickers não é arquibancada política. A gente não aceita torcedores políticos aqui. A gente traz profissionais de investimento para fazerem análises sobre ativos e não torcedores. Então, do lado de cá, você está ouvindo uma análise, né, sobre uma companhia e o que pode acontecer com ela e como ganhar dinheiro com isso. Né? Não há uma torcida política. Então, deposite o seu amor político, independente dele, de qual seja, em outro lugar. Aqui não é o lugar, tá? Aqui é para você ouvir a tese e entender a tese de investimento. Eu falei que não ia esbarrar no microfone. Mari, desculpa, acabei de esbarrar sem querer. Mas, dando sequência depois desse disclaimer, que era importantíssimo, que agora eu tô chique, né? Para quem tá acompanhando pelo YouTube tá vendo, mas para quem tá escutando de casa, agora eu tenho uma webcam decente, eu tenho aqui um microfone de podcaster, o negócio tá chique aqui. Mas enfim, dando sequência, o que eu achei, né? Você estava até falando ali do preço da ação hoje na tela, né? O preço da ação ordinária, né? Ou seja, de final 3, tá em R$ 48, né? Então, você praticamente ali um upside de dobrar. Mas o que eu gostei também que você trouxe para a mesa é a questão do margin of safety, né? A margem de segurança que você tem no investimento. É um investimento que realmente envolve uma margem mais apertada de segurança. Por isso você precisa o quê? Ponderar no tamanho. Significa que você não pode ter? Não, você pode ter, só ponderar pelo tamanho, né? Eu, conheço bem a Ibiúna, até o próprio Lyon falou no programa, e enfim, você ressaltou aqui, né? A Ibiúna não faz trade político, é uma casa que faz análise bottom-up, vai no micro das companhias entender e tal, mas a gente tem que lembrar que o macro não pode ser ignorado também, pode fazer diferença sim. Aqui está um case claro onde o macro faz diferença na execução da empresa. Agora, para você mudar de ideia, Bernardo, para você virar e falar assim, olha, não gosto, não faz sentido nem mais ter essa posição pequena, seria essa questão da privatização degringolar? Acho que eu vou até complementar o seu disclaimer. Então, não só a gente não tem torcida nenhuma política, assim, a gente, na verdade, olha as variáveis. Então, nesse ano, uma das variáveis é a eleição. Eu preciso colocar ela, de alguma maneira, no meu modelo, nas minhas projeções. E querendo ou não, você tem... Você foi claríssimo, aliás, é que assim, tem que fazer esse disclaimer, Bernardo, porque às vezes, dependendo, se você não faz, as pessoas, quando toca no assunto, parece que desliga o botão, para de escutar a tese, olhar o lado racional, vai pro lado emocional. Não é o que a gente quer aqui. Não, e eu até vou falar de novo. A Sabesp, ela fez um trabalho com o regulador bom, ela não menosprezou, ela brigou pelas tarifas que ela tinha que brigar. Então, assim, ela agiu como uma empresa responsável, listada em bolsa. Então, assim, você tem um problema, você pode ter uma interferência regulatória, você pode chamar do jeito que você quiser, mas a Sabesp foi profissional, sendo uma empresa pública. Então, esse é um ponto que vale a pena ressaltar. O segundo ponto é a Ibiúna, e todo mundo deve falar isso, assim, a gente não é apaixonado por cases e a gente também não odeia cases, né? A gente avalia todos eles da melhor maneira possível. Se eles trazem um upside relevante, por que não? Se eles não têm mais a gordura, infelizmente a gente tem outras oportunidades.
Então, você me perguntou. Acho que assim, uma das respostas simples é o processo não começar e a ação precificar rapidamente alguma mudança de controle. Isso é um primeiro ponto que a gente tem que reduzir a posição. Porque foi mais rápido do que o segundo ponto que é importante observar é se algum outro lado político, que também fará parte da próxima gestão, se mostrar contrário ou mostrar empecilhos, que é mais ou menos, vamos dizer, fazendo um paralelo que eu expliquei para vocês com a Assembleia lá em Minas. Então, se você vê que está tendo pressão contrária, você sabe que vai ser mais difícil. Você tem aqui também, você tem o Tribunal de Contas do Estado. Então, assim, qual é o preço correto para você abrir mão o Estado abrir mão do controle? Você não pode, não é simples essa conta, né? A gente viu, a Eletrobras tiveram 2 sessões, teve ministro contra, teve ministro a favor. Qual o verdadeiro preço? Você não pode lesar a população. Então, a gente tem que ser racional. Mas, de novo, não é que a gente está falando de 10% de upside ou de 15% de upside. A gente está falando de upside relevante. Então, vale a pena correr esse risco, vale a pena, no seu devido tamanho, avaliar essa possibilidade. Então, de novo, não amamos, não odiamos, não torcemos para nenhum partido, para nenhum político, a gente usa isso como uma métrica para melhorar ou não nossa análise. Só para vocês terem uma ideia, a Sabesp já chegou a ter uma margem EBITDA quase de 50% em 2018. Ela está agora em 40%. Então, sim, você vê o espaço que tem. A margem operacional da Sabesp no passado era 32%. Hoje está em 21%. A Sabesp, aí um lado positivo, tá? Ela chegou a perder 302 litros por dia de água por ligação. Hoje está em 252. Agora, se você tiver um investimento bem feito, um negócio bem organizado, esse número pode cair. Isso pode ajudar muito. Então, assim, você tem N avenidas para olhar esse múltiplo melhorando. Aí você pode me perguntar, beleza, por que ele não pode ir para 1,5? Você falou que tem empresa do setor elétrico que treina 1,5. Sim, eu não consigo te dizer se pode ou se não pode. Hoje você não tem no Brasil um arcabouço regulatório federal. Ajudaria muito se tivesse. Muito se tivesse. Tá? Esse é o primeiro ponto. Você entrar na Sabesp não é trivial, tá? Hoje a Sabesp é uma empresa que vale 30 bilhões de reais na bolsa. Você compraria ela com prêmio, é um belo cheque. Então, você rentabilizar esse dinheiro também é demorado. Então eu sempre brinco, né, aqui, né? A gente às vezes encontra papéis que tem 50% de upside. A gente brinca, tá, beleza. Espera subir. Para subir 50, tem que primeiro subir 25. Então, de novo, para subir 150, sei lá, primeiro tem que subir 100, primeiro tem que subir 50. Vamos por partes, entendeu? Vamos avaliando a cada etapa de reprecificação do papel. Isso, acho que de uma maneira simples, a gente vai escutar muito, tá? A gente vai escutar muito de um lado, tem que olhar a população, tem que olhar a tarifa da população. Esse é um dos primeiros gastos que a população tem, é água e esgoto. Aí o outro lado vai te falar, tá bom, mas ainda comparado com as médias do mundo, ainda é muito pouco que a população paga, então poderia ser mais. Aí você tem toda uma questão de obras que tem que ser feita. Pô, você tem que furar uma rua para botar aí sobe aquele cheiro, as pessoas que moram no redor ficam bravas, aí o prefeito vem. Então, assim, é complexo, tá? Então a gente está tentando aqui em meia hora simplificar
algo que é complexo. Pra vocês terem uma ideia, a lei estadual que criou a Sabesp é de 73. Então, assim, a gente em meia hora está andando anos aqui de companhia. Muito bom. O nosso desafio aqui todo dia, né? Mas acho que a gente entrega no limite aquilo que... Enfim, a gente faz um bom trabalho aqui, com a ajuda sempre de convidados e convidadas fantásticos. Mas eu acho que ficou bem claro, e uma parte que eu gostaria de ressaltar ali na parte, principalmente da tese e na forma de ganhar que você colocou. Primeiro, essa frase final aí que você disse que vocês conversam aí dentro do escritório da Ibiúna, muito bom, que antes de subir os 50% tem que subir 25%, achei demais, mas... muito bom. Mas tem um ponto ali que eu achei legal, a dinâmica do mercado financeiro é muito sobre antecipação, né? Então, o mercado ele costuma ir colocando no preço as coisas e ir ajustando o preço do papel, né? A empresa começa a responder na bolsa antes, muitas vezes, do fato tá literalmente concretizado. Aliás, quando chega mais perto da concretização ali do fato ou daquele movimento, muitas vezes boa parte desse preço já tá lá no papel, já foi embutido, né? O mercado ele faz muito isso, né? E aí, obviamente, esse upside ele vai diminuindo, mas eu achei legal isso porque a história de vocês mostra muito, né? Você pode estar nas duas pontas, né? Já esteve na ponta vendida, já esteve na ponta comprada, já gostou, já desgostou, já não teve opinião, né? E essa relação ela vai mudando ao longo do tempo, conforme essas reprecificações do papel. Sempre tá de olho ali e ver a velocidade desse movimento também, né? Te dar um exemplo, assim, depois do racionamento, o papel estava muito depreciado, tá? Ele estava valendo 0,5 vezes a base. A gente comprou. E as pessoas estavam projetando que nunca mais ia chover, que acabou. Gente, assim, não é assim, né? De novo, você teve um período de seca. Assim, eu não sou Deus para saber quando vai chover, meteorologista, mas meio... Vamos lá, é meio safe side aí na margem de segurança, é meio tranquilo você pensar que em algum momento desse período você vai voltar a ter chuva, e você sabe, assim, você tem essas cenas que a gente vê em programas de televisão, tudo alagado, chove em São Paulo, enche rápido. Olha o exemplo, as hidrelétricas, né? A gente teve o final do ano passado, antes de chegar no período úmido, a gente falava em racionamento esse ano. A gente teve um período úmido muito bom. Lógico, assim, você teve uma demanda que não cresceu tanto, encheu os reservatórios, a gente não fala mais. Agora a energia elétrica, o preço spot está lá embaixo. Então, assim, não é para sempre também. Não é para sempre nada. Então, o que a gente tenta pegar é esses exageros. E é óbvio, né? Eu não vou esperar o candidato liberal ser eleito para comprar, porque já vai estar precificado. É o que você falou, a gente tenta antecipar. Então, a hora de fazer com o tamanho correto é antes, é quando você tem essa margem, ou seja, o papel não está 0,5, gostaria muito que tivesse. Está um pouco mais salgado, mas assim, você tem um upside interessante. Então, vale a pena. Não precisa esperar tudo acontecer. Assim, Eletrobras é um exemplo, né? Eletrobras, uma salva de palmas para quem acompanhou todo esse processo, a quantidade de percalços que teve que atravessar para o papel sair ali de, sei lá, 12, 11, 15 reais e bater 40. Mas não é um caminho fácil, né? Então você pode escolher não passar por esse caminho e comprar hoje a 40 ou enfrentar tudo isso e comprar a 15. Tenho certeza que quem fez isso fez no tamanho relativo da sua carteira de uma maneira mais comedida. É isso. Perfeito, encontrar a simetria entre valor e preço. Muito bom, Bernardo, muito bom. E tamanho. E tamanho, perfeito. A gente teve uma aula aqui agora de Sabesp, as dúvidas que ficaram do último episódio sobre o case, né, e toda aquela brincadeira do evento Hub lá que rolou, agora está esclarecidíssima pelo Bernard, que é o grande responsável pela cobertura não só do setor, mas do papel lá na Ibiúna.
Sempre aqui aquele momento jabá que a gente faz, porque os nossos convidados eles são extremamente inteligentes e às vezes eles ficam tímidos, mas para acompanhar o trabalho da Ibiúna também é só pesquisar aí, Ibiúna Investimentos, aí você vai encontrar no site. Eles estão também nas redes sociais, só olhar o trabalho deles, sempre trabalho muito sério, muito bem feito, e são grandes parceiros aqui do Stock Pickers, sempre estão aqui com a gente participando como nossos queridos convidados. Bernardo, muito obrigado pela sua participação, diretamente lá de fora para cá. Obrigado aí. Eu sei que a agenda não tava a coisa mais fácil do mundo. Você abriu aqui um espaço pra gente. A gente fica muito feliz de receber você. Vai ter que voltar aqui mais vezes, com certeza, que a gente tem essa nossa regra aqui no Stock Pickers. Quando você vira amigo do Stock Pickers, você tá ferrado, que a gente é aquele amigo que você não pode prestar um favor que a gente já quer todos. Então você vai voltar muitas vezes aqui. PQI tem toda semana, então semana que vem tem mais, toda quarta-feira ao vivo aqui no YouTube às 18 horas ou no podcast em sequência. A gente também publica em todas as plataformas de streaming, você pode escutar lá lavando a sua louça, correndo, fazendo aí a sua atividade, você pode aprender a escutar pessoas como o Bernardo falando de Sabesp na sua orelha. Fechado? Então, semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau!